Vamos, gente. Bom dia de novo. Não, ó, vamos lá, gente. Como eu estava falando para vocês, hoje a aula é de emergências cirúrgicas. E assim, não é fácil fazer uma abordagem sobre emergências cirúrgicas. Na verdade, dessa aula aí, eu acho que 2 pontos têm que ficar gravados. E quando eu passar a aula, eu vou estar identificando isso para vocês. Porque a emergência cirúrgica, ela é uma ação eminentemente médica. Porque o paciente vai diretamente para o centro cirúrgico, quando é emergência cirúrgica. Porém, existem situações em que precisa você entender, quando aborda esse paciente, se esse paciente é de emergência cirúrgica ou não. Então, foi esse foco que eu dei para a aula, tá? É uma aula que não é uma aula muito pesada, é uma aula mais curta, tá? Que basicamente em cima de avaliação de dor, né? E no caso de dor abdominal, porque o maior foco entre emergências cirúrgicas está no abdômen agudo, tá? Então a gente vai dar aqui um foco em abdômen agudo. Lógico que a gente vai falar também muito pincelado da questão do trauma, né? Mas o que leva à emergência cirúrgica, na maioria das vezes, é a suspeita de abdômen agudo, tá? E a gente vai falar aqui o que é abdômen agudo, quais são as patologias que levam, enfim. E assim, existem muito poucas questões, aliás, quase nenhuma, sobre emergência cirúrgica, tá? Muito poucas. O que tinha eu coloquei, mas assim, não é tão ligado à emergência cirúrgica. Então, existe, ela está no edital, esse foco está no edital, mas, como eu disse, provavelmente o que se pode pedir aí é citar cirurgias e colocar o que seria uma emergência ou uma urgência, porque isso tem diferenciação no Brunner, né? E algumas situações clínicas, né, de exame físico que tem que ser avaliado por enfermeiro, que possa chegar a uma emergência cirúrgica. Então, foi baseado nisso, porque não é nem fácil montar uma aula dessa, porque não é comum cair em concurso, não tem questão, e, como eu falei, ele é uma prática muito médica, né? Então, vamos lá, gente. Dúvidas na hora, a gente vai tirando na hora, tá bom? Muita coisa que tem textual é lazer do lar, tá, gente? Tem que ler em casa, com calma. Eu botei algumas formas aqui de dar uma enxugada no conteúdo, que já está bem enxuto, que eu já coloquei bem enxuto na apostila, já botei bem focado, para que a gente possa conversar sobre isso e deixando ali a imagem, enfim, tá? Bom, quais seriam as prioridades de uma emergência? Né? O foco no cuidado, qualquer emergência, seja ela clínica, seja ela cirúrgica, o foco é preservar a vida. Então, para que haja esse foco, né, o foco do cuidado é preservar a vida, a gente vai ter que entender, né? E é por isso que ele chama a atenção de sinais e sintomas, exame físico, entender o que vai perceber nesse doente, né? Para que você possa entender que possa ser uma emergência cirúrgica, tá? Existe todo um estabelecimento, né, de princípios básicos de emergência, que não podem ser esquecidos, porque esse paciente pode ser uma eminência cirúrgica. Né? Então, os princípios básicos de emergência, antes desse paciente, inclusive, ir para o centro cirúrgico, a gente não pode esquecer que essas situações, elas têm que ser também vistas. Então, não é que... Tem situações, gente, onde o paciente chega, vai direto para o centro cirúrgico, tá? Onde existe risco de vida. Né? No caso de um aneurisma roto de aorta, um projétil que afetou uma grande artéria. Então, isso não pensa 2 vezes. Entrou com o paciente, vai direto para o centro cirúrgico, sendo que nessa relação de recebimento do paciente, esses princípios básicos de emergência, né, eles precisam ser atentados.
tá? Então, independente desse paciente ter uma eminência cirúrgica, situações de emergência precisam ser vistas. Então, isso que eu coloquei na apostila é para que nunca esqueçam que a questão de estabelecer uma via aérea permeável, de avaliar e restaurar débito cardíaco, independente desse paciente ser cirúrgico ou não, isso tem que ser atendido anteriormente. Tá? Aí ele fala, determinar a capacidade do paciente de seguir comando, realizar exame físico inicial e rápido, né? Iniciar a monitorização cardíaca, imobilizar no caso de suspeita de fratura, proteger e limpar a ferida, identificar alergia, história clínica, tudo isso de uma maneira bem dinâmica dentro de uma emergência, né? Então isso aí a gente não pode esquecer, independente do paciente ser ou não cirúrgico. O que coloca também na literatura é a questão da triagem. Toda essa situação, onde você vai saber se é risco de vida, se não é risco de vida, né? Se eu encaminho esse paciente direto para o centro cirúrgico, se ele ainda tem um tempo, né, que eu possa estar fazendo exame, que eu possa estar diagnosticando, no caso de uma apendicite, por exemplo. Uma apendicite, quando é que ela vai ser uma situação que esse paciente tem que ir imediatamente para o centro cirúrgico? Quando você suspeita que a apendicite é supurada, está rota. Então, existe extravasamento de exudato purulento em cavidade peritoneal, então, aí já tem risco de uma peritonite, aí esse paciente é preparado rapidamente para ir para o centro cirúrgico, tá? Então, existe caso de peritonite, que esse paciente não vai ter, o paciente que tem suspeita, chega com hemograma já alterado, com mais de 10 mil leucócitos, é um paciente que você vê lá o sinal, o ponto de McBurney, que a gente vai ver aqui o que é mais sensível. Então, você faz exame e percebe que esse paciente tem uma grande situação, uma grande condição de ser apendicite, né? E aí você prepara esse paciente para uma cirurgia de emergência, tá? Então, ou de urgência. Então, tudo vai depender da avaliação que você faz inicialmente nesse paciente. Então, essa triagem que ele coloca aqui é justamente para você entender, né, se esse paciente tem eminência de risco de vida, né, se ele tem uma condição de ir imediatamente para o centro cirúrgico ou se ainda tem alguma situação de espera, né, que você possa fazer, fazer os exames apropriados, se certificar que esse paciente é cirúrgico, tá? E qual é a complicação maior que esse paciente vai ter. E aí, eu trouxe aqui uma situação que a Brunner coloca, em categoria, né? Classificação de cirurgias de urgência. Como é que é isso? O que é emergência? Emergência cirúrgica é aquela que eu não penso duas vezes. É aquela situação que eu já coloquei aqui. Olha só, gente, para mim, nesse concurso, o foco está aqui. Tá? Primeiro, uma literatura que veio da enfermagem. E outra, condutas, né? Avaliação de paciente, eu posso fazer de paciente cirúrgico de uma maneira geral. Mas, para mim, a minha opinião é que quando ele coloca emergência cirúrgica dentro do edital, ele está focado nessa situação aqui. O que eu vou definir? O que é uma emergência, o que é uma urgência. O que eu vou classificar, isso cai bastante em prova. Ele coloca várias situações, né, várias situações cirúrgicas e ele pergunta qual seria a emergência e qual seria a urgência. Então, para mim, né, esse domingo lindo, maravilhoso, que estamos todos aqui, caladinho, prestando atenção na aula, para mim, está focado nesta situação aqui, tá? Se vier cair, na minha opinião, é isso. Por quê? É isso que caiu o concurso, basicamente, e é uma literatura que está baseada na enfermagem, ok? Então, vamos pensar sobre isso aqui. O que é emergência? Emergência é aquela que dá risco de vida. Exemplo, crianças, vamos lá. O que eu tenho? Aneurisma roto de aorta. O que mais? Na obstetrícia, vamos pensar? Quem trabalha na obstetrícia aí? O que chega lá que você não pensa duas vezes e enfia paciente na centro cirúrgico? DPP. Então, o descolamento prematuro de placenta, por sinal, semana passada eu tive uma lá.
no centro obstétrico. Você não pensa duas vezes. Por quê? A paciente está sangrando, e aí descolamento total de placenta, porque tem aquela que é um descolamento, só descola um pedacinho, aí faz um ultrassom e tal. Então, gente, também tem a questão, varia muito também da questão da história que ele tá te passando, tá? Tanto é que eu trouxe na questão da apostila uma história ali. Prova da Sesgran-Rio é muito objetiva, tá? Extremamente objetiva. Essa questão que eu trouxe é uma prova da CESP, essa questão aí é a cara da CESP, não é a cara da Sesgran-Rio. Porém, né, ela também veio com um edital bastante diferenciado, então a gente acaba abordando os dois lados. O descolamento prematuro de placenta, o paciente tem hemorragia, né, tem risco de choque hipovolêmico, né, tem risco da perda da mãe e do bebê. Então, não pensa duas vezes, tá? Mais outra situação obstétrica, gente, por exemplo. Oi? Sofrimento fetal. Tubária rota. Por causa de gravidez ectópica, e você vai ver que isso está aí dentro. Outra situação que leva também à emergência cirúrgica. Pode ser o que pode ser. Vamos pensar em tudo, né? Prolapso de cordão. Ah, sim. Aí, tá vendo? Você já contou a história. Então, assim, quando ele dizer prolapso de cordão, mas o bebê ainda continua, né? Mas já é uma condição de esse paciente cirurgicamente, já ir para o centro cirúrgico. Então, realmente não é uma situação que você pode demorar muito tempo a pensar, tá? Agora, a urgência, o paciente precisa de uma atenção rápida, mas ele ainda pode, entre 24 e 30 horas, né, aguardar para ir para o centro cirúrgico. Quais seriam os exemplos? Olha só, eu cheguei com uma pessoa com pré-eclâmpsia lá, que ia internar, ia fazer a cirurgia de urgência, né? Por sinal, uma paciente com uma condição diferenciada, porque ela tinha obesidade mórbida, e não operou. Porque ela chegou sulfatando, depois melhorou a condição. Valia o risco, exatamente. Então, assim, de 33 a 34 semanas, não operou. Fiquei sentada no sofá a noite toda, aguardando essa urgência entrar pela porta, e não entrou. Então, seria uma urgência cirúrgica que foi clinicamente avaliada e ela passou a não ser mais nem emergência nem urgência cirúrgica. Então, isso também se leva em consideração na questão, tá? Porque existem casos que você não vira. Qual seria, gente? Mais aí. Obstrução intestinal. Obstrução intestinal, ela pode ser uma urgência cirúrgica, tá? Agora, uma isquemia mesentérica pode ser uma urgência cirúrgica. E aí tem uma apendicite. Quando é que uma apendicite vai ser emergência? Eu tô batendo muito nisso, gente, porque para mim é o foco, tá? Qual a diferença entre uma apendicite ser urgência ou ser emergência? Supurada, emergência. Não supurada ainda, avaliação, ela passa a ser urgência. Então, isso vai depender muito do enunciado da questão. Tá certo, gente? Bom, quais são as emergências que levam às cirurgias? Né? Abdômen agudo. Esse termo é muito usado pela equipe médica. Né? Nós conhecemos, mas é muito usado pela equipe médica. O que é um abdômen agudo? Né? É uma dor abdominal de início súbito, né, progressiva, que está geralmente associada a uma resolução cirúrgica, tá? E lógico que necessita de uma urgente avaliação, né? O período crítico se dá desde a entrada desse paciente com a dor abdominal até 72 horas a internação desse paciente. Então, nesse período, se avalia, né, se ele vai ser uma emergência cirúrgica ou não. Né? Eu já tive internado por abdômen agudo. Não foi nada. Graças a Deus. Era para ter sido até feita uma laparotomia exploradora, mas tiveram o cuidado de fazer uma laparoscopia pélvica,
ginecológica, perdão, para avaliar. E, na verdade, o que era? Dor de ovulação. Um rompimento de um folículo que liberou líquido, caiu na parede peritoneal, caiu no peritônio e deu uma irritação absurda, com edema, processo inflamatório, enfim, uma dor abdominal absurda, extensa, enfim. Então, até descobrir que não era apendicite, na verdade eu internei com abdômen agudo, suspeito de apendicite. Mas não era fez ultrassom, viu o folículo rompido e viu, através da laparoscopia, que realmente não havia necessidade de laparotomia exploradora. Então, nem sempre um abdômen agudo, a evolução dele é cirúrgico, tá? Eu dei esse exemplo para vocês entenderem que nem sempre vai ser, tá? O que seria importante de avaliar, como a gente falou lá na questão da triagem, né? O mais importante é você ter uma história desse paciente para você entender se esse paciente vai ser cirúrgico ou não. Então, quais seriam os dados importantes para você conseguir adquirir e pegar desse paciente? A história clínica detalhada. Quando começou essa dor, porque o paciente ele vai procurar a emergência por causa da dor, tá? Ele não vai procurar a emergência por outro motivo que não seja a dor. Então, a dor é o motivo principal da avaliação desse paciente. Então, a história detalhada, quando começou, se veio com vômito, se não veio, enfim, você busca a história desse paciente para saber se esse paciente tem uma condição, tem mais probabilidade de ser uma eminência cirúrgica. A história pregressa desse paciente, bebe, o uso de álcool crônico, pode ser uma pancreatite. Então, tudo isso aí você vai... Não vou detalhar cada uma, mas tudo isso, a anamnese desse paciente, o exame físico, é extremamente importante, incluindo o exame laboratorial, para você poder fechar aí a questão da eminência ou não cirúrgica desse paciente. Bom, classificação de abdômen agudo. Então, eu posso ter um abdômen agudo de origem gastrointestinal, eu posso ter urológica, eu posso ter ginecológica, e aqui tem colocando todas as situações que podem levar a abdômen agudo, tá? Então eu tenho aí de origem gastrointestinal, apendicite, obstrução intestinal, isquemia mesentérica, diverticulite, né? Úlcera péptica perfurada, perfuração intestinal, diverticulite de cólon, doença inflamatória intestinal, tudo isso pode levar a um abdômen agudo e eminência cirúrgica, tá? No pâncreas, vias biliares, fígado e baço, pode levar pancreatite aguda, pode levar um abdômen agudo, abscesso hepático, hepatite, rotura esplênica, né, colicistite, tumor hepático, né, peritonite, a urológica, cálculo ureteral, cistite, né, aneurisma aórtico, ginecológica, cisto ovariano roto, gravidez ectópica, a gente já falou aqui alguns deles, né, endometriose, hematoma, torção ovariana, salpingite, ruptura uterina, tudo isso pode levar a uma emergência cirúrgica. Outra situação também ginecológica e que pode levar a uma emergência cirúrgica é a atonia uterina, o útero que não contrai no pós-parto, e aí o paciente sangra e aí não tem outra condição que não é botar esse paciente correndo na sala cirúrgica e fazer uma esterectomia. Tá? Isso também é muito comum. Outra situação também que leva à emergência cirúrgica na área ginecológica é, pós-curetagem, fazer uma perfuração de útero. Isso também leva à emergência cirúrgica. Tá? Bom, no abdômen agudo, né, eles classificam, né, as causas. Então, se ele é de origem inflamatória, eu tenho aí como exemplo a apendicite aguda, né, eu tenho a pancreatite aguda, a diverticulite, tudo que leva à infecção, que pode levar à eminência cirúrgica. Tá? Perfurante, úlcera péptica, né? Então, perfurou a úlcera, eminentemente esse paciente tem que sofrer um procedimento cirúrgico. Câncer gastrointestinal também pode levar à cirurgia, mas nem sempre à emergência cirúrgica.
febre tifoide, amebíase, vestículo, enfim. Obstrutivo, obstrução pilórica, hérnia estrangulada. Hérnia estrangulada é uma outra condição de emergência cirúrgica. Por quê, gente? Por causa do risco de necrose de alça. Então, uma alça, ela entrou pelo músculo, né, reto peritoneal. Qual é o problema da hérnia, da hérnia, seja hérnia inguinal? É justamente ela entrar pelo reto peritônio, né, e ele segurar e fazer isquemia de alça. Então, a herniação também é uma situação de emergência cirúrgica. Hérnia encarcerada, tá, gente? Perdão. A rotura de... o volvo, a gente vai ver aqui a diferença entre volvo e intuscepção, que a gente vai ver aí o que é, a gente vai ver na feridinha. Brida, todo mundo sabe o que é brida? Aderência. O órgão que adere no outro, né? Às vezes a luz intestinal, ela acaba fazendo uma aderência ou entre órgãos e você acaba tendo que, ou pela dor, ou pela própria obstrução, você tem que operar o paciente. O volvo, na verdade, é o conhecido nó nas tripas, né? Na verdade, o intestino, ele acaba fazendo esse tipo de rotação. Então, aqui tem o intestino e aí ele faz esse tipo de movimento. Então, o volvo, ele acaba também levando a obstrução e aí também é uma situação de emergência cirúrgica. A intussuscepção, na verdade, o intestino, ele se volta para dentro dele mesmo. Então, é como se ele estivesse voltando para cá, ele vira, é como se fosse uma luneta, né? Então, quando você abre uma luneta, ele aumenta a luz. Quando você fecha, então ele vira para dentro dele mesmo e aí você acaba tendo uma obstrução intestinal. Necrose tumoral, cálculo biliar também pode causar obstrução, enfim. Outra situação seria a questão hemorrágica. Gravidez ectópica, ruptura de aneurisma abdominal, nem se pensa duas vezes. Ruptura de aneurisma abdominal é eminência de morte, então é centro cirúrgico de cara. Cisto hemorrágico do ovário, ruptura de baço, geralmente por trauma, endometriose, necrose tumoral, pode levar o paciente à cirurgia. Vascular, trombose de artéria, né, torção de grande aumento, que seria, que vasculariza toda a questão do peritônio, torção de pedículo do cisto ovariano, infarto esplênico. Agora, uma situação que é fundamental, né, tá aí, tome nota para vocês, mas para mim aqui está em amarelinho, seria a não administração de analgésico. Então, quando esse paciente, o cuidado que tem que ter com esse paciente, quando chega na emergência com dor abdominal, o certo é não fazer analgésico. Isso é uma pegadinha. Por quê? Porque você mascara a dor. Se você faz o diagnóstico pela dor, muitas vezes pela localização da dor, e o foco de emergência cirúrgica está na questão da avaliação desse paciente, principalmente na questão da dor, se você der o analgésico, você vai mascarar a dor desse paciente e você não vai conseguir fazer um bom diagnóstico de localização de órgão ou de diagnóstico para eminência cirúrgica, tá? Então, uma situação bastante importante, não administração de analgésico, tá? Bom, como eu falei, a dor, as pessoas vão procurar emergência por causa da dor, ou porque está infartando, ou uma emergência clínica, ou por uma emergência cirúrgica, mas muitas vezes por causa da dor, né, abdominal. Então, o que é importante na hora da avaliação desse paciente é saber a localização dessa dor, para onde ela irradia, qual a característica dessa dor, se ela é cólica ou se é uma dor que já vem há um tempo, enfim. A característica e a duração dessa dor, qual a intensidade dessa dor e se tem vômito associado ou não. Então, numa emergência cirúrgica, avaliar as características da dor, né, principalmente na questão do abdômen agudo, é extremamente importante, por isso a gente não vai dar analgésico, né? Na análise da dor abdominal, eu vou avaliar a localização. Por exemplo, ele coloca o seguinte, que no estômago e no duodeno, a dor é na região epigástrica, tanto na direita quanto na esquerda da linha média. Então, quando eu avalio o paciente e faço o exame físico, né, faço o exame abdominal nesse paciente, eu vou entender que pode ser uma situação
que está acontecendo no estômago ou no duodeno, de acordo com a avaliação abdominal. Então, se é na região epigástrica, eu vou acreditar que seja no estômago ou no duodeno, ou até na linha média. Tá? Se for pancreatite aguda, a dor ela já é na parte superior do abdômen, na palpação. E no intestino delgado, ela já tem uma má localização, por quê? Pela extensão do intestino você não consegue avaliar. Ela é uma dor difusa. Então, é uma situação que eu não consigo avaliar qual seria o órgão, né, comprometido. Em relação à irradiação, muitas vezes, essa é uma situação que pode dar confusão na avaliação desse paciente. Por exemplo, né, muitas vezes uma dor que se acomete, né, num determinado lugar, ela irradia para o ombro e você fica confuso em relação à localização do órgão. Então, a irradiação da dor é uma situação que pode levar a confusão para diagnóstico na emergência cirúrgica. Aí ele coloca duas situações, né? No trato biliar, ela irradia para o dorso e o ângulo, ela se irradia para o dorso e o ângulo da escápula, né? Então, quando for vesícula, por exemplo, uma colecistite, uma obstrução, pode ser por cálculo de vesícula, é uma dor que ela, na irradiação, ela pode até ser uma dor, a gente vai ver aqui os sinais, outra coisa que bastante, pode ser bastante foco de concurso, quando você palpa a vesícula e que você aperta e você solta e a paciente sente dor, muitas vezes ela irradia para o dorso ou para o ângulo da escápula. Então, essa é uma situação que, apesar de ser confusa inicialmente, também pode ajudar e corroborar para o diagnóstico desse paciente. Pancreatite, a irradia para o dorso ou qualquer lado da linha média. E a dor da apendicite aguda, ela é iniciada na região epigástrica, então, inicialmente, o paciente pode ter um desconforto gástrico, né? E depois ela se foca lá para o flanco inferior direito. E no sinal de Rovsin, que a gente vai ver aqui, a gente palpa o lado esquerdo, que é sentido no direito. Isso é um exame que você faz para avaliar se o paciente tem infecção no apêndice, tá? A gente vai ver aí os sinais todos, tá? Característica e duração da dor. Como eu falei, ela pode ser constante ou ela pode ser incólica. O que é essa dor constante? É aquela dor que ela chatinha, vai sendo contínua, né? Não é uma dor lacerante, é uma dor que vai... o paciente, eu vim aqui hoje na UPA porque eu já estou com essa dor há uma semana, tá me incomodando, tá me incomodando. Eu, quando fui para o hospital, que eu estava com a dor, ela era uma dor constante. Então, era uma dor que estava me chateando já há 2 dias. Uma dor chatinha, e estava me incomodando em sentar, estava me incomodando em andar, E aí, quando chegou tarde, no segundo dia, tarde da noite, que eu fui procurar, depois que terminou o plantão, depois que eu já tinha feito tudo, eu fui procurar a emergência. Mas, se ela fosse uma dor incólica, eu não estaria trabalhando, nem achando que a dor era chatinha. Já estaria na emergência há muito tempo. Então, qual é a diferença dessa dor? Lógico, eu não vou menosprezar a dor incólica, tá? Até porque eu internei realmente com suspeita de abdômen agudo. Mas as situações onde a dor é incólica, aquela dor lacerante, ela tem mais condição de ser uma emergência cirúrgica. Qual seria a dor lacerante, gente? Nem sempre. Nem sempre. Tem uma cólica aqui que ela é lacerante. Cólica renal mas nem sempre leva a eminência cirúrgica. Vamos voltar para a eminência cirúrgica. Olha só, gente, úlcera péptica perfurada. Essa é absurdamente lacerante. Até porque o suco, né, ou do adenal, porque a úlcera péptica pode ser gástrica ou duodeno. Então, a úlcera, ela é rica, o que cai dentro da cavidade peritoneal é rica em enzima.
e extremamente irritante de peritônio. Então, a dor é absurda, tá? Eu fui para o extremo, tá, gente? Então, essa situação pode levar... Agora, uma obstrução de cálculo de vesícula, de cálculo biliar, também leva uma dor em cólica absurda, tá? Oi? Quem falou? Cisto roto, tá? Cisto roto com extravasamento para a cavidade peritoneal e que irrite esse peritônio o suficiente para ser uma dor lacerante, tá? Vamos lá. Todo mundo sabe o que é ilho paralítico? Ilho paralítico é aquele ilho que para de fazer peristalse. Então, ele para, então muitas vezes se acumula fezes, se acumula gases, e isso também dá uma dor alucinante. Tá? Quando é que acontece o ilho paralítico, crianças? Geralmente pós-cirúrgico, mas em cirurgias o quê? Abdominais ou pélvicas. Tá? Então, uma esterectomia pode levar a ilho paralítico. Uma cirurgia abdominal, seja em qualquer órgão, pode levar a ilho paralítico. Tá? Então, manipulou o intestino, chegou perto dele, manipulou a alça intestinal, tem condição de fazer ele paralítico. Ok? É mais raro, mas pode. É mais raro, mas pode. Gente, todo procedimento cirúrgico, seja ele eletivo, de urgência, emergência, é risco. É risco por quê? Porque todas as drogas anestésicas são ou depressores cardíacos ou depressores respiratórios, para começar. Então, quando você faz uma cirurgia, você não tem só o risco da cirurgia propriamente dita, você tem o risco o risco é anestésico e cirúrgico. Tá? Intensidade da dor. Né? As patologias cirúrgicas que causam dor mais forte e intensa... Não, perdão. As patologias que causam mais dor, elas são patologias que levam à cirurgia. Então, aqui a gente já colocou alguns exemplos. Então, eu coloquei aqui a úlcera péptica perfurada, né? Irritação de duodênica, de suco gástrico, enfim. A pancreatite aguda, a dor não apresenta tanta intensidade quanto a úlcera péptica, né? Porque, na verdade, ela não tem extravasamento no peritônio, mas ela também tem uma dor considerável, tá? Outra situação que a gente vai avaliar no abdômen agudo é a questão de vômito. Primeiro, observar a frequência. Quando é que eu tenho vômitos mais frequentes? Oi, perdão, meu anjo. Quando é que eu tenho vômitos mais frequentes? Que leva a pensar numa patologia. Obstrução intestinal. Tá? A obstrução intestinal leva, inclusive, o que a gente chama de vômitos fecaloides. Tá? Então, isso também tem que ser observado quando o paciente entra. Então, isso é uma condição de emergência cirúrgica. Tá? Então, o que eu vou observar, né, se esses vômitos são frequentes, né, se eles forem frequentes, eu tenho o quê? Irritação e inflamação do pâncreas, ou de via biliar, ou de colicistite, ou até obstrução. Tá? Outra situação que provoca muito vômito é a obstrução de vesícula. Tá? Eu boto aqui, mas é aqui, tá, gente? Raramente precede a dor na apendicite aguda. Ela dá quando já está em eminência mesmo e bastante inflamada, aí começa a dor ficar bastante o vômito ficar bastante intenso, perdão. Bom, no exame físico, geralmente, esse paciente que é eminentemente cirúrgico, ele vai apresentar palidez acentuada e sudorese, até pela questão da própria patologia, isso muito comumente em úlcera perfurada. A mobilidade do paciente, a gente vai observar também a mobilidade do paciente. Gente, tem situações em que o paciente nem se move de tanta dor abdominal. Qual seria? Peritonite, obstrução intestinal, ele tem dor, mas ele ainda caminha, você ainda pode conseguir apalpar.
em algumas situações, quando não tem, aí se tem, aí, vamos lá, vamos para a história. Ele tem obstrução intestinal, já perfurou e já caiu, extravasou dentro do peritônio, aí já se instala uma peritonite e aí realmente é impalpável, intocável o abdômen do paciente, tá? Sinais vitais também tem que observar, né? Até porque esse paciente pode entrar em estado de choque, iminência cirúrgica. Temperatura. É indicado que todo paciente com suspeita de abdômen agudo seja avaliado temperatura axilar e retal, tá? Porque para você avaliar a condição de temperatura intraabdominal, até. Se tiver um processo inflamatório, com certeza vai estar bem mais elevado, tá? Retal. Ausculta abdominal. A ausculta abdominal eu vou fazer nos 4 quadrantes e vou avaliar o quê? Ruído. Ô, galera do fundo, vamos lá. Então, o que eu vou avaliar nesses 4 quadrantes são os ruídos. O que os ruídos querem me dizer numa avaliação abdominal? Se tem pouco ruído, qual é a condição? Boa ou ruim? Péssima. Quanto menos peristalse eu tenho nesse paciente, mais eu vou ficar preocupado. Então, na avaliação do exame físico desse paciente que tem uma condição de eminência cirúrgica, eu tenho que avaliar os 4 quadrantes e avaliar os ruídos, tá? Então, quanto menos ruído, quanto menos peristalse, mais o prognóstico é pior, o prognóstico é ruim, tá? E agora a gente vai ver os sinais que também... Lembra que eu falei que era o foco da prova? Aquele quadrinho lá da Bruna, lembra? Segundo foco da prova, esses sinaizinhos que são de semiologia e semiotécnica, tá? Mas que no caso de um abdômen agudo, que pode levar à emergência cirúrgica, é uma avaliação, são sinaizinhos que adoram cair em concurso. Adoram, tá? O que é sinal de Bloomberg? Sinal de Bloomberg é quando você palpa o abdômen, tá? Comprime profundamente a parede abdominal, né? E retira subitamente a mão. Então, quando você retira, ele pode causar dor intensa ao redor, adjacente. Então, essa condição pode ser que naquele local que você fez a pressão, que você retirou rapidamente e ele sentiu dor, pode ser que seja um processo inflamatório adjacente ao local que você apalpou. Então, esse aqui é o sinal que a gente chama de Bloomberg, tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Oi? Isso pode ser para qualquer local na cavidade, na parede abdominal que você suspeita de alguma inflamação. Tá? Pode ser qualquer uma. Existem sinais que a gente vai ver aqui, que, por exemplo, colecistite é um sinal específico. Apendicite é um sinal específico. Esta coisa cai... Se eu não estivesse gravando, eu falava um palavrão, mas não posso mais. Que agora está gravando. Então, isso é característico, tem sinais que são característicos de patologias de abdômen agudo. Tá? Essa não é tão característica, ela existe, mas ela vai botar um foco ali inflamatório no local que você palpar, na adjacência do local que você palpar. Ok? Agora, a gente tem ali sinal de Joubert. O que é? Eu vou botar o foco para vocês, tá? O sinal de Joubert é realizado através da percussão do nível da linha média sobre a área hepática, surgindo timpanismo no local, nos casos positivos, tá? Então, eu vou lá, vou palpar, percebo um timpanismo. Esse sinal sugere ar livre na cavidade abdominal, né, por perfuração de uma víscera oca. Então, quando o sinal de Joubert é positivo, existe a possibilidade, né, quando observa o timpanismo, existe a possibilidade de existir uma perfuração de uma víscera oca. O que é uma víscera oca? Que tem luz. Qual seria a víscera oca dentro da cavidade abdominal? Intestino. Ok?
Então, assim, o sinal de Joubert, ela caracteriza, né, a perfuração de uma víscera oca. Sinal de Murphy. Sinal de Murphy, este sim é característico de alguma situação na vesícula. Esse sim. Uma manobra que consiste através da palpação em comprimir o ponto cístico, né, e do hipocôndrio direito, né, e pedir para o paciente expirar profundamente. Então você aperta e pede para o paciente expirar. Na hora que o paciente expira, né, e com a pressão que você faz justamente em cima da vesícula, ele vai dar uma irritação quando a vesícula encosta na parede abdominal. Então dá dor na palpação, tá? Então, normalmente a vesícula biliar inflamada em contato com o peritônio paretal leva a dor. E a expiração ela é até entrecortada, porque o paciente sente dor para. Então, esse sinal é característico de algum probleminha na vesícula, geralmente colecistite, ou provocada por obstrução de cálculo, enfim, tá? Positivo para caso de colecistite aguda. Então, este é bem típico, né? Bem focado num determinado órgão. Sinal de Rovsing. Sinal de Rovsing é uma palpação, aqui na foto dá para ver, né? Você palpa o lado esquerdo do abdômen e o paciente relata dor no lado direito. Isso é característico de apendicite aguda. Tá? Então, duas situações aí. As duas primeiras situações, elas não são tão específicas para órgão, mas o sinal de Murphy e o sinal de Rovsing, ele é. E são campeões de cair em concurso, justamente porque eles definem qual é a patologia. Certo? Então, esses aí não dá para não saber. Tem que estar na cabecinha, tá certo? Tudo bem? Então, a dor em região abdominal, a gente viu que ela tem uma importância absurda na questão de avaliação de emergências cirúrgicas, e as principais regiões são região epigástrica, mesogástrica, ilíaca direita, ilíaca esquerda e hipogástrica. Aí, na página seguinte, lazer do lar. Não vou ficar lendo para vocês quais são todas as dores que pode apresentar e as possíveis patologias. Mas é importante que vocês em casa deem uma lida. Olha, dor epigástrica, o que pode ser? Porque isso pode, em algumas situações, levar o paciente à cirurgia. Tá? Então, isso aí deixei para vocês. Lazer. Hoje tem Faustão, né? Então, bota lá no horário de Faustão, porque ninguém merece ver Faustão. Então, pelo menos dê uma lida aí para ver a questão da dor. É tanta coisa para ler, né, gente? Pelo amor de Deus, pois é. Agora, olha só uma dica. Não deixa para estudar próximo não, tá? Se não começar a fazer um planejamento de estudo agora, eu, inclusive, vou colocar de forma gratuita, isso é bom, né? Uma forma de estudar, tá? Eu vou montar uma planilhinha de como vocês vão estudar e vou botar lá no Facebook para vocês tirarem e baixarem lá. Por que no Facebook? Tem que colocar só pra gente que fez Facebook. Tá errado isso. Olha que egoísmo. Não, tem que ser egoísta. Então tá, a gente manda para vocês. Então, gente, olha só. Vou fazer uma planilhinha de estudo para que vocês que já estão aqui saibam onde estudar, o que mais cai nesse concurso lá da Unirio. Apesar de a gente ter pouca prova da Sesgran Rio, né, a gente não tem muito histórico da Sesgran Rio, mas assim, com questãozinha para responder, com focos importantes. Eu estou tentando montar isso aí, o tempo é curto, mas a gente vai estar disponibilizando isso para vocês. Não adianta estudar véspera de prova. Fique estressado, não dá um tilt na cabeça e não consegue pegar a matéria toda. É muita matéria. Há muito tempo que a gente não faz um curso com tanta carga horária. Tá? Então, gente, vai estudando bem devagarzinho antes. Então, todo dia de Faustão é dia de estudar, né?
E aí, eu vou falar aqui, gente, agora, das principais patologias que podem levar a cirurgias de emergência. A gente não vai falar de todas, mas a gente vai falar das principais, tá? E por isso são cirurgias que são foco, muitas vezes, de concurso. A apendicite é a patologia de emergência cirúrgica que mais cai em concurso. Tá? Então, vamos lá. O que é apendicite, né? A gente costuma dizer, inclusive, que o apêndice, né, na evolução humana, né, era o rabo do macaco, se encolheu e ficou lá na parte do cerco, tá? Brincadeiras à parte, ele só serve para inflamar, não tem função nenhuma. Ele só serve para inflamar, infectar e ter que fazer um procedimento cirúrgico de urgência ou de emergência. Na verdade, o apêndice hoje não tem função alguma, tá? Então, a localização dele é na válvula ileocecal, né? Então, a gente tem aqui seco, então aqui ilho, válvula ileocecal, seco, né? E aí começa o colo ascendente. O apêndice, ele tem inúmeras causas de inflamação, ou porque às vezes fica retido alimento, enfim. Tem N situações em que ele leva a um processo inflamatório. Graças a Deus, né, a incidência é mais em homens e jovens. Desculpe os meninos, mas as mulheres já têm muita coisa na conta delas, né? Por favor. Já tem cisto ovariano, roto, gravidez ectópica, atonia uterina, perfuração de útero, já tem muita coisa. Pelo menos os homens, a incidência de apendicite é maior nos homens, né? Então, esse apêndice inflamado, né, pode ser resultado de uma torção, obstrução, possivelmente por fecaloma, tumor ou até corpo estranho. Mas geralmente é por resto mesmo de fezes que fica ali e acaba inflamando, enfim. Opa! Então, quais são as manifestações clínicas que a gente tem aí na apendicite? Lembrando sempre que as manifestações cirúrgicas de abdômen, a primeira coisa que a gente observa é a dor. Por isso que a gente falou muito aqui sobre dor, né? Então, a dor, ela começa, lembra que eu falei? Ela começa, a dor na apendicite, ela começa na região epigástrica. Então, muitas vezes é confundido com dor de estômago, tá? Então, ela começa na região do abdômen superior e depois de algumas horas no quadrante inferior direito. Então, no flanco inferior direito, tá? Quando o apêndice é rompido, né, e quando eu tenho o aneurisma roto aí, o apêndice roto, né, então quando eu tenho extravasamento na cavidade peritoneal, tudo que leva a extravasamento na cavidade peritoneal, seja qual patologia for, úlcera perfurada, intestino perfurado, vesícula em necrose que liberou bile em cavidade peritoneal, tudo que leva extravasamento para a cavidade peritoneal leva a dor difusa. Nada diferente do apêndice. O apêndice, quando rompe e cai no peritônio, o líquido peritônio leva a uma dor absurda, né? É aquela dor que você não consegue palpar e diferenciar, tá? A febre inicialmente é baixa, entre 37,7, 37,8, 38 no máximo, tá? Náuseas e vômitos podem estar presentes na evolução da patologia, tá? Perda de apetite, sensibilidade, ponto de McBurney quando é aplicada uma pressão. Isto já caiu em concurso. Tá? O que é? Quando você recebe um paciente com dor abdominal, aonde o ponto de McBurney é palpado e o paciente sente dor, qual seria a patologia mais indicada nesse tipo de avaliação? Apendicite aguda. Tá? Isto é questão de concurso. Anotem que é questão de concurso. Então, aqui você observa o ponto de McBurney, né? Geralmente, a gente tem o sinal de Rovsing e o ponto de McBurney.
Sinal de Rovsing é quando você aperta o esquerdo e sente no direito, resumidamente falando. E ponto de McBurney é quando você vai lá no flanco, lá no ponto em cima do apêndice e sente dor. Tá certo?